A Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da sua história com uma única aposta podendo levar cerca de 570 milhões de reais. Você já parou para pensar onde você investiria esse dinheiro? Pois eu parei para pensar e nesse vídeo aqui eu vou te falar exatamente aonde eu alocaria o prêmio da Mega Sena. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio aqui do Já Investe. Se você gosta de conteúdo de investimentos, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like aí que ajuda a gente a chegar a mais investidores. E antes de eu falar para vocês aonde eu investiria esse dinheiro, vocês têm que entender que eu vou falar tudo com base no meu perfil de investimentos e cada um tem um perfil diferente, com base em idade, objetivos, tolerância a risco principalmente. Então se por acaso você ganhou essa bolada da Mega Sena ou até mesmo quer saber como investir melhor, você pode assinar nossas recomendações oficiais na nossa casa de análise, no GA Pro, escaneando esse QR Code que está aqui do lado ou clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, quais as exclusividades do site, quais as nossas carteiras. Então clica lá, entende melhor sobre o produto, testa por 7 dias. Se você não gostar, é só cancelar que não é cobrado nada de você. Então como que eu investiria o valor do prêmio da Mega Sena? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando você tem um patrimônio mais relevante, que é o caso desse exemplo, você tem que pensar muito mais em proteção patrimonial do que efetivamente ganhar mais, aumentar a sua rentabilidade. E é por isso que metade da minha carteira seria focada em ações globais em moeda forte, então seja na Europa, seja nos Estados Unidos, países da América do Norte, que tem ali exposição ao dólar e são, na maioria dos casos, as melhores e maiores empresas do mundo. E é por isso que eu focaria ali cerca de 50% da carteira nesse tipo de empresa e também dentro desses 50%, a minha alocação seria muito maior naquelas empresas que já são maduras, com muita vantagem competitiva, com modelos de negócios aí já sustentáveis, lucrativos e rentáveis, e uma parcela menor para empresas de crescimento, empresas de tecnologia, empresas disruptivas. Então, seria uma carteira focada muito mais em empresas mais maduras, dividendos, e numa alocação global, buscando proteger não só o meu patrimônio aqui da desvalorização do real, mas também dos políticos aqui do Brasil, da jurisdição aqui do Brasil. Você deixa já metade do seu patrimônio em estoques globais, em contas fora do Brasil. Isso já vai te proteger bastante, você vai estar exposto a democracias muito mais funcionais do que a nossa aqui. Então eu acredito que isso é essencial, né, para quem tem um patrimônio tão grande assim, é você ter parte do seu patrimônio fora do Brasil. Ainda falando de investimentos no exterior, eu separaria cerca de 15% da carteira para investir em REITs globais. Obviamente que a maior parte dos REITs e os maiores REITs do mundo estão listados no mercado americano, nos Estados Unidos, então boa parte da carteira ficaria concentrada lá. Eu não vejo tanto problema nisso, afinal de contas é a economia mais potente e mais poderosa do mundo, então não tem problema na minha visão você ter uma concentração um pouco maior lá, mas a gente tem que lembrar que alguns REITs, por eles serem muito grandes, eles têm exposição imobiliária no mundo todo, como o próprio Prologis, que é o maior REIT de logística no mundo, que tem exposição em quase todos os continentes, inclusive exposição aqui na América Latina, na Europa e na Ásia. Na minha visão, faz muito sentido você ter parte da sua carteira alocada em imóveis no longo prazo, afinal de contas, os dois melhores investimentos historicamente foram empresas e imóveis. Então você está exposto a empresas através das estoques globais e você aqui está exposto a imóveis através dos REITs, que são uma ótima forma de você se expor a imóveis, ao setor imobiliário, de uma forma diversificada e profissional, sem necessariamente você precisar perder tempo nisso, comprando apartamentos, buscando gente para alugar, falando com o inquilino. Você delega essa parte aqui para uma gestão profissional e os REITs eu acredito que funcionem muito bem, porque você consegue diversificar bastante, não só setores, como também inquilinos, como também economias diferentes. Então, são uma ótima peça ali para essa alocação macro que a gente está pensando aqui para essa carteira. Mas é claro que eu teria também empresas aqui do Brasil, ações brasileiras, então eu separaria cerca de 20% do portfólio para investir em ações aqui no Brasil, principalmente da mesma pegada que as estoques que eu pensei globais. Aqui em ações eu também buscaria empresas mais maduras, mais seguras, mais rentáveis, sempre pensando em proteger o patrimônio no longo prazo. Empresas de qualidade, empresas que vão me dar segurança de investir milhões e milhões de reais para segurar essas empresas por um longo tempo. E na minha visão faz sentido eu ter uma exposição maior a ações aqui no Brasil, não só porque eu gosto, não só porque são ótimas empresas, mas também porque, como eu pretendo continuar morando aqui no Brasil, a gente tem uma certa proteção aqui caso o dólar acabe se desvalorizando no longo prazo. Você tem aqui uma exposição em real, que é a moeda que você consome, a moeda que você gasta, e as empresas vão ganhar mais, vão faturar mais, e assim você vai ter um reajuste, uma proteção aí
de forma que o seu dividendo, a sua renda ali, ou a sua rentabilidade mesmo, vá crescendo e te protegendo caso o dólar desvalorize. E caso o dólar valorize, você acabe tendo ali uma desvalorização do real no longo prazo, metade ali da sua carteira está exposta ao dólar, na verdade mais do que a metade, a gente tem stocks e REITs, então isso acabaria te protegendo aí de uma desvalorização do real e uma valorização do dólar, e você dessa forma consegue se proteger em ambos os cenários. Outros 10% da carteira eu investiria em criptomoedas, mais precisamente Bitcoin, porque eu acredito bastante na proposta de valor de longo prazo do Bitcoin de ser uma moeda anti-inflacionária, escassa e incensurável. Na minha visão, o Bitcoin ele nasceu para ser o dinheiro perfeito. Eu acredito que faz bastante sentido de ter uma pequena exposição pensando em longo prazo. Lógico que eu não vejo aqui o Bitcoin como um investimento, eu não estou esperando uma renda passiva, eu não estou cobrando do Bitcoin uma rentabilidade, até porque é muito difícil você fazer valuation de um ativo que é mais parecido com uma moeda, uma commodity, do que uma empresa. A minha ideia de ter o Bitcoin é justamente ter esse ativo, estar exposto, ter parte do meu patrimônio nesse ativo, que eu julgo ser uma proteção necessária aí, caso eu tivesse aí esse valor disponível para investir na minha vida. E apesar de eu gostar bastante do Bitcoin, tem muita coisa no mercado de criptomoeda que eu não gosto, então eu faria pequenos outros investimentos em outras altcoins que eu julgasse interessantes. Tem umas que eu gosto atualmente, mas nenhuma delas passaria de metade ali do percentual. Então desses 10%, a metade principalmente seria Bitcoin ou até mais, e o restante da metade ali em outras altcoins, bem diversificado, bem pulverizado, seria uma alocação ideal, mas sempre bem mais para o Bitcoin e comprando ali o máximo possível no longo prazo. Eu acredito que é uma estratégia que funcionaria bem para mim. E você pode estar se perguntando se eu não teria renda fixa, e eu teria sim renda fixa, mas um percentual bem pequeno. Então os 5% restantes que sobrassem eu teria de renda fixa, e não seria nem para ter renda fixa no sentido de receber juros semestrais ou juros anuais ou algum tipo de juro mensal, seria justamente para uma proteção ali ao meu patrimônio, ou seja, caso a gente tivesse alguma crise que derrubasse bastante os ativos de renda variável, como eu estou muito exposto à renda variável, eu teria a renda fixa ali, esses milhões de reais em renda fixa global de preferência, ou seja, Estados Unidos, Europa, também Brasil, uma mescla aí para ter uma renda fixa exposta de uma maneira diversificada, a reduzir o meu risco e aumentar os meus ganhos ali, os meus proventos com essa renda a longo prazo. Mas a ideia dessa renda é justamente para ser só como uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade. Talvez surja ali uma oportunidade de investir numa empresa, investir num negócio, comprar um imóvel, alguma coisa nesse sentido. Eu deixaria bem pouco ali em renda fixa. Afinal de contas, quando você tem uma carteira de mais de 500 milhões de reais, o dividendo que essa carteira vai te gerar é mais do que o suficiente, pelo menos para mim, de viver somente com os dividendos. Eu não precisaria me preocupar em ter uma renda fixa ali para precisar resgatar alguma coisa assim. Eu conseguiria muito bem viver somente com os dividendos dessa carteira. E falando em dividendos, a minha expectativa para essa carteira é um dividend yield um pouco maior do que 4%. Isso porque a gente tem muito ativo aí que não paga muito, como estoques globais, o próprio Bitcoin, e seria compensado pelas ações que pagariam mais e até mesmo a renda fixa. Então a gente arredondaria em cerca de 4,5% de dividend yield, era o que eu esperaria dessa carteira no longo prazo, o que me daria ali cerca de 2 milhões de reais mensais de dividendos por muito e muito tempo. E é por isso que eu acredito que eu não preciso ter tanta renda fixa nessa carteira, afinal de contas eu conseguiria viver tranquilamente e muito bem com 2 milhões de reais por mês. Me falem vocês aí se vocês conseguiriam também, mas para mim tá ótimo. Então, só recapitulando, eu colocaria 50% em estoques globais, 15% em REITs no mundo todo, 20% em ações aqui no Brasil, 10% em criptomoeda focando em Bitcoin e 5% em renda fixa, tendo uma carteira muito bem diversificada e, na minha visão, protegendo bastante o meu patrimônio aqui no longo prazo. Me falem aí nos comentários se vocês gostaram da minha carteira, e também eu quero que vocês me falem que empresa hoje vocês investiriam 570 milhões de uma vez só. Uma única empresa, pode ser qualquer empresa do mundo. Me falem qual que vocês investiriam, tô bem curioso. Quem sabe aí a gente não dá uma olhada nessas empresas ou até mesmo traz vídeo dela aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.